Então, boa noite a todos. Mais uma sexta-feira, não é? Estamos aqui na nossa casa tão querida, mais uma vez. Então, eu sempre penso que quando chega a sexta-feira é o meu refrigério, né? Que passou a semana inteira, a gente teve aí vários desafios, muitos de nós provavelmente, né? Muitas dificuldades. E a gente poder estar aqui hoje, no final da semana, né? Podendo se reenergizar, se reequilibrar, se fortalecer, ouvindo tanta música linda, né? Com o infinito bem. Então, é um presente, né? É um privilégio. Então, agradeço ao Infinito Bem por mais uma vez abrilhantar a minha noite de sexta, né? E bem, gente, o tema da nossa singela reflexão de hoje é que buscais? E como eu gosto de compartilhar esses pequenos detalhes, eu estava em casa dias atrás, sem saber ainda o que trazer para compartilhar com a gente aqui hoje, né? E aí eu tive a brilhante ideia de abrir um livro que há muito tempo eu já não folheava mais em casa, que estava na minha estante, surrado, amarelo. E aí, quando eu abro, ao acaso, estava lá sublinhado, que buscais? Então, eu pensei, bom, acho que a espiritualidade está querendo que a gente reflita um pouquinho sobre o que a gente busca, né, na nossa caminhada. E aí eu pergunto a vocês, já passou isso pela cabeça de vocês? O que é que eu busco, meu Deus? O que é que eu procuro? O que é que eu quero do Cristo? Será que a gente já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Né? E para que a gente saiba aonde isso acontece, aonde isso aparece, né? Onde esse questionamento que Jesus nos faz surge no Evangelho, a gente vai visitar rapidamente o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 35 a 39. Então, eu vou ler para vocês, né? O Evangelho começa assim. No dia seguinte, João, que seria João Batista, estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, que seriam André e João Evangelista. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele ali aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Gente, para você passar o dia inteiro na companhia de alguém que você acabou de conhecer, acabou de encontrar, é porque aquela companhia, aquela conversa, estava tudo muito bom, não é? E bom, todo mundo aqui já ouviu falar que Jesus, além de um grande médico, né, além de um grande pedagogo, psicólogo, ele também é um grande professor. E todo professor, vocês já devem ter percebido, ele costuma fazer perguntas de vez em quando, para que aquele aluno que está um pouquinho ali distraído, perdido, né, volte a recuperar o foco, ou quando ele tem alguma dúvida, que ele tenha a oportunidade, né, de colocar na mesa e buscar algum esclarecimento, não é? Então, quando Jesus se vira para esses seus futuros alunos, André e João, e pergunta, que buscais? Eles ficaram tão surpresos com aquele questionamento que eles nem sabiam muito bem como responder. E aí eles devolvem esse questionamento de Jesus com uma nova pergunta, que foi, Rabi, onde moras? Mas acontece que para bom entendedor, meia palavra basta. Já ouviram isso? Né? E Jesus é um bom entendedor. Então, ali Jesus compreendeu muito bem o que eles quiseram dizer. Ali nas entrelinhas, eles disseram, Jesus, a gente vai conseguir te dar uma resposta, a gente vai conseguir te dizer aquilo que de fato a gente busca, quando a gente souber aonde a gente pode te encontrar, não é? E aí, gente, eu já poderia parar por aqui o nosso bate-papo de hoje. Porque, de fato, aquilo que nós buscamos,
de maneira consciente ou inconscientemente nas nossas vidas, é Ele, é Jesus, não é? E quanto mais claro isso fica dentro da gente, mais para trás as coisas que não o envolvem vão ficando e a gente vai se voltando em direção a Jesus no nosso caminhar, na nossa vida. E sobre isso, Paulo, em Filipenses 3, versículos 13 e 14, nos diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Então, esse alvo, esse objetivo final, central, mais importante, é Jesus. Mas a gente precisa, muitas vezes, refletir um pouquinho sobre o que buscar Jesus significa no nosso dia a dia, não é? No meu caminhar, no meu cotidiano, com as minhas convivências. O que é que buscar Jesus significa? O que é isso? Isso é muito abstrato, muitas vezes, não é? Então, para a gente buscar direcionamentos para encontrar uma resposta para essa pergunta que ele nos faz, a gente precisa buscar definir alguns parâmetros. Se a gente vai responder esse questionamento sob o parâmetro mais externo, por assim dizer, né? Ou seja, olhando para aquelas coisas que o mundo, que a sociedade nos conclama, né, a contemplar, fica até mais fácil achar uma resposta. Agora, se a gente vai buscar um parâmetro mais reflexivo, mais interior, né? Coisa que a gente não está habituado muito a fazer, que é olhar para o nosso coração, né? Pensar que eu, enquanto individualidade, enquanto espírito, o que é que eu busco? Então, ter esse olhar fica às vezes mais complicado, né? E a gente acaba muitas vezes se perdendo da gente mesmo. E pensando sobre isso em casa, eu me lembrei de uma história que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Essa, se você não ouviu falar, você não estava no planeta, né? Então, ou já ouviu falar, ou já viu o filme, ou já leu o livro, que é a história de Alice, no País das Maravilhas. Já ouviram falar? Já, né? Então, nessa história de Alice, existe um personagem que é um dos mais icônicos da história, que é o personagem do gato risonho. E Alice trava um diálogo com esse gato risonho. E esse diálogo também traz uma das frases que é uma das frases mais célebres da história, que eu resolvi trazer para a gente, porque eu acho que ela tem assim um grande ensinamento para nós nesse momento. Então, eu vou ler para vocês. Então, o diálogo começa com Alice se aproximando do gato e fazendo a seguinte pergunta. Então, ela pergunta assim: você pode me ajudar? O gato: sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Eu não sei, estou perdida. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa eu vou até repetir, viu? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E, minha gente, se qualquer caminho serve, a gente vai ficando sem critério, né? Sem cuidado, sem consciência, vai vivendo de qualquer maneira, né? E se a gente está aqui hoje e a gente tem em mente que o que a gente busca é Jesus, a gente precisa definir as nossas estradas em direção a Ele. E tendo isso em mente, a gente vai começar de pouquinho, né, a tentar responder esse questionamento de Jesus com um olhar mais externo, como dissemos agora há pouco, né? Então, o que é que eu busco, né, na minha vida? Ver se vocês buscam as mesmas coisas que eu. Então, por exemplo, a gente busca ter um teto, né, por sobre as nossas cabeças, que nos protejam do sol, da chuva, um lugar onde a gente pode descansar depois de um longo dia, né? A gente busca desempenhar relativamente bem, pelo menos, o nosso trabalho, né? A gente busca, o que mais? Viajar, conhecer novos lugares, explorar novas culturas, quando possível.
A resposta é sim, não é? Claro que vale a pena buscar essas coisas. E no capítulo que se chama Que Buscais, do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel faz o seguinte comentário. Ele diz que a vida em si é conjunto divino de experiências. Ou seja, todas essas experiências do nosso cotidiano, que nós acabamos de mencionar aqui algumas, também fazem parte desse conjunto divino que é a vida, não é? A questão começa quando a gente se inicia por desviar um pouco do caminho. E o que é que eu quero dizer com isso? É quando a gente passa a viver as nossas vidas voltadas com esse único objetivo, que é de conquistar, que é de obter essas coisas e viver apenas para isso, não é? E a partir do momento em que a gente começa a realocar essas coisas de lugar, por exemplo, tirando-as do objetivo final e as colocando como um meio para que o nosso objetivo final aconteça, a coisa começa a mudar um pouquinho de figura. Por exemplo, quando a gente começa a usar os recursos que nós temos, sejam eles poucos ou muitos, isso não importa. E a gente começa a usar o pouco que a gente tem para auxiliar alguém que está em maior necessidade do que nós, não é? Ou quando a gente usa os recursos que a gente tem para trazer um pouco de melhoria para aquele pedacinho de mundo do qual a gente faz parte, não é? Quando a gente começa a olhar para essas coisas que a gente possui, a gente começa a ver que elas não mais nos dominam. Nós agora as dominamos e as damos um objetivo maior, né? Uma meta superior, né? E tendo isso em mente também, a gente começa agora a buscar responder esse questionamento com um olhar mais reflexivo, mais do coração, não é? E a gente vai visitar agora rapidinho o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Se a gente buscar no dicionário o verbo buscar, dentre várias definições que a gente vai encontrar lá, buscar também vai ser empenhar-se, tentar obter algo com esforço, né? E quando Kardec nos diz, reconhece-se o verdadeiro espírito, mais com o Evangelho do Cristo, conhecer a vivência de Jesus, ela vai fatalmente, cedo ou tarde, em algum momento, ela vai buscar se empenhar, obter mesmo que com esforço, essa transformação moral. Ela vida muitas delas, não é? Esse manual de instruções se dá quando a gente busca desenvolver autodomínio, não é? E a gente desenvolve autodomínio quando a gente busca desenvolver virtudes, não é? E certa vez eu estava numa palestra e eu ouvi o palestrante dizer uma coisa que me marcou muito, eu guardei para mim. Ele disse assim, que uma virtude é um valor que é colocado em prática. E essa eu repito também, viu? Uma virtude é um valor colocado em prática. Então, o que é que isso quer dizer? Você conhece, tem aquele seu amigo que você admira, você vê que ele ou ela tem aquela virtude e você reconhece que existe um valor ali que você quer para você, né? Então, o que é que a gente faz? A gente começa a conscientemente se programar para colocar aquele valor em prática, para que em algum momento, seja nessa vida ou em outra, aquele valor se transforme numa virtude, ou seja, ele seja parte natural
das minhas estruturas psíquicas, né? Mas como é que a gente faz isso, mais uma vez? Através da prática, não é? E autodomínio, tem coisa mais difícil do que autodomínio? Fala a verdade, não é? A gente buscar se dominar. Todo mundo aqui já ouviu aquela máxima que diz que para você descobrir como é que está o seu nível evolutivo, basta colocar cada um de nós aqui dentro de um carro e colocar a gente na BR, não é? Como é que a gente age, como é que a gente reage quando alguém nos dá uma cortada brusca, inesperadamente, não é? Quando alguém reage, né? Aí um amigo meu diz assim, mas olha, eu já consigo me controlar bem mais, eu já nem falo nenhuma indelicadeza para a pessoa, né? Eu disse, que maravilha, então você já está aí dando grandes passos da sua melhoria, né? Mas quais são os pensamentos que você emana quando uma situação assim acontece? Isso também precisa ser avaliado, não é? Quer ver uma outra situação que a gente pode ver com clareza como é que anda o nosso nível evolutivo? Quando a gente começa a travar diálogos com pessoas que têm entendimentos, né, da vida, que são muito divergentes dos nossos. Minha gente, como é difícil a gente se manter numa posição equilibrada, não é? Como é difícil fazer com que a gente se veja fora de uma situação de competição, de competitividade. E aí a gente pensa quem está certo, quem está errado, quem sabe mais, quem sabe menos, não é? E ficamos o tempo inteiro buscando provar quem é o melhor, quem é o pior naquela conversa. E com isso, a gente não está dizendo aqui que diálogos entre pessoas que têm entendimentos diversos não devam existir, muito pelo contrário, não é? É para isso que a gente está aqui encarnado nesse momento, para a gente aprender a conviver com as diferenças, porém de maneira saudável, não é? Quando a gente diz que silenciar é algo que exige muito autodomínio, é porque é necessário que a gente saiba a hora de falar e a hora de calar, não é? Quando eu cheguei aqui no Viana, há quase 10 anos atrás, havia uma plaquinha ali naquela porta que dizia assim, que o silêncio é uma prece. E há muito tempo eu não entendi o que isso poderia significar. Hoje eu acho que eu já consigo enxergar um pouquinho mais o alcance dessa frase. Tendo uma postura mais equilibrada, né, nas nossas convivências diárias, eu me lembrei de um episódio da vida de Madre Teresa. Eu, infelizmente, não vou saber dar assim, o contexto de como foi que aconteceu. Se alguém souber depois, me conte. Eu não sei quem travou esse diálogo com ela, mas a história é a seguinte, eu acho que esse diálogo tem muito a nos ensinar. Então, essa pessoa se aproxima de Madre Teresa e pergunta para ela o seguinte: o que a senhora diz para Deus em suas orações? Nada, eu só escuto, respondeu ela. E o que é que Deus diz para a senhora em suas orações? Nada, ele só escuta. Não é maravilhoso isso? Não é? O que é que a gente aprende com isso? Que Deus nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Deus sabe exatamente quem cada um de nós aqui é, né? E as palavras muitas vezes se tornam dispensáveis para Ele, embora nós necessitemos delas, porque assim
né, a forma que nós temos de nos expressar, de nos aliviar, né? Mas como a própria Madre Teresa nos fez entender tempos depois, quando ela disse que Deus se manifesta no silêncio. Então, fica essa busca pelo autodomínio, da gente saber a hora de falar, e se vamos falar, que busquemos ter autoconhecimento. O que é que isso quer dizer? Eu preciso observar como eu me sinto naquela conversa. Se eu percebo que aquela conversa vai acontecer e eu vou me desequilibrar, ou vai desequilibrar o irmão que está ali conversando comigo, que eu possa ter a atitude sábia de me afastar naquele momento, de dizer, olha, agora não é possível, a gente precisa se acalmar. No momento oportuno, mais à frente, voltaremos a conversar. E mesmo que não exista acordo, né, entre opiniões diferentes, ninguém sai a mesma pessoa de uma conversa que é construtiva. Algo sempre é agregado na nossa visão de mundo. A gente sempre vai sair de uma conversa equilibrada com mais, no mínimo, com mais empatia, não é? Então, esse autodomínio de sabermos falar, mas também de sabermos silenciar na hora certa, também é uma forma que nós temos de buscar Jesus, porque estaremos assim domando as nossas más inclinações, as nossas más tendências do ego, de querer sempre aparecer, né? E estar mais certo do que todo mundo, não é? E prosseguindo, eu me lembrei também do livro Boa Nova, no capítulo A Negação de Pedro, quando Jesus nos diz o seguinte: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O que é que isso quer dizer? Que o homem do mundo é mais frágil do que mau. E essa fragilidade muitas vezes vem do desconhecimento dele mesmo, né? Então, quando a gente passa a buscar essa vida interior, a gente passa a buscar despertar virtudes que muitas vezes estão adormecidas dentro de nós e a gente nem faz ideia, a gente começa a se libertar um pouco das ilusões que nos levam a tantos conflitos, muitas vezes. E para tentar deixar esse ensinamento um pouco mais fixado, eu me lembrei também desse psiquiatra chamado Carl Jung, já desencarnado. Há várias citações dele que são fantásticas, há muitas redes sociais também com frases dele, não é? Recomendo que vocês busquem, que é sempre um aprendizado, em poucas palavras. E uma das citações dele que eu gosto muito, ele diz assim: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Né? Então, é esse o convite que Jesus nos faz. Autoanálise. Não é? A gente olha muito para fora. E quando a gente olha para fora, a gente acaba tropeçando nas nossas próprias falhas do ego. Não é? E quando a gente busca olhar mais para dentro, a gente acaba por despertar. Porque a gente vai buscar se autoconhecer. É quando Paulo nos diz, desperta, ó tu que dormes. Então, é hora da gente buscar uma maior consciência de quem nós somos, para que a gente possa viver de maneira mais consciente no nosso dia a dia, não é? E para a gente ver que essas ilusões não ocorrem somente conosco, né? Com a gente aqui que está tendo essa experiência desse corpo físico agora, a gente vai ver que os próprios discípulos de Jesus, os próprios amigos dele, também se envolveram um pouco nessas ilusões do ego, né? E a gente vê isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 33 a 35. Então, a situação é a seguinte: Jesus ele voltava para Cafarnaum, na companhia dos seus amigos, e aí ele presencia que os discípulos estão ali disputando, né, competindo sobre quem é o mais especial, quem é o mais importante, quem é o mais indispensável, o maior no reino de Deus, né? E aí Jesus observa, eu fico imaginando assim, Jesus observando. Quando chega em casa, vejamos o que acontece. Então o evangelho começa assim:
E chegou a Cafarnaum, Jesus, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Que lição, não é? Que lição Jesus nos dá aqui? Ou seja, quando nós buscamos despertar um pouquinho mais a nossa espiritualidade, a gente vai buscar servir a Jesus. A gente vai, em algum momento, se colocar a serviço e em serviço do Evangelho do Cristo. Mas aí a gente precisa buscar uma forma prática de servir a esse Evangelho. E aí a gente se pergunta, qual é a mensagem de Jesus? A mensagem dele é a mensagem do amor, não é? Então isso quer dizer que se eu me coloco a serviço, eu vou buscar amar mais, né? É a mensagem do perdão, então eu vou buscar perdoar mais. E perdoar, no nosso atual nível evolutivo, ainda é uma jornada, não é? É uma trajetória, às vezes muito longa, que pode levar dias, semanas, anos para acontecer. Mas a gente precisa dar os nossos passos, a gente precisa sair dessa inércia e buscar essa caminhada com Jesus para liberar o perdão muitas vezes. O Evangelho do Cristo é o Evangelho do acolhimento. Então, se eu quero servir, se eu me identifico como cristã, eu vou buscar acolher. Acolher quem quer que seja semelhante, seja com opiniões diferentes, eu vou buscar acolher e eu vou buscar respeitar, né? Então, ser um servo do Cristo é colocar a vivência do seu Evangelho de forma prática nas nossas vidas. Jesus precisa sair do papel dos livros e ele precisa atuar conosco. Nós precisamos atuar com ele no nosso dia a dia, né? E quando a gente tem essa consciência, a gente se lembra de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, quando Jesus diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, que o nosso coração esteja voltado para esses tesouros do céu, que são essas virtudes que a gente sabe que precisa buscar desenvolver, para começarmos a domar essas más inclinações que a gente ainda muitas vezes teima em carregar, não é? E no livro Fonte Viva, no capítulo Riqueza para o Céu, Emmanuel nos diz o seguinte, ele diz assim: cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Ou seja, Emmanuel nos diz, cresçamos na virtude. E crescer, minha gente, é algo que leva tempo, demanda energia, demanda esforço. E crescer na virtude, muito mais. Mas é esse crescimento que a gente precisa buscar, não é? Nutrir dentro da gente. E aí a gente se pergunta o seguinte, aonde é que a gente busca crescer na virtude? Em primeiro lugar, em casa, né? Com os nossos parentes, depois com os nossos amigos, relacionamentos, ambiente de trabalho. Por qualquer lugar que a gente passe, a gente vai fatalmente crescer, de alguma forma, em virtude. Mas um dos lugares também onde a gente geralmente busca crescer é aqui na casa espírita que a gente frequenta muitas vezes, né? Então, quando a gente sai de casa numa sexta-feira, por exemplo, para chegar aqui no Viana, o que é que a gente está buscando? Já pensaram sobre isso? Então, muitas vezes, quando a gente vem para cá, ou qualquer outra casa espírita que a gente frequente, a gente está buscando acolhimento, né? A gente está buscando uma palavra de esperança, de estímulo,
né? A gente está buscando também fazer amigos, rever amigos. A gente está buscando se engajar em algum projeto social da casa. A gente está buscando aprender mais, e aí a gente acaba entrando em grupos de estudo. Tantas coisas que a gente busca quando a gente chega aqui. Mas aí a pergunta é, quando eu saio daqui, o que é que permanece? O que é que fica em mim quando eu coloco o meu pé na calçada para ir embora, né? E é isso que a gente tem que buscar fazer, permanecer, perdurar dentro de nós. Quando a gente está aqui, essas emanações boas, de boas energias, com tanta música linda, todo mundo disponível, acessível para nós, elas precisam permanecer entre nós, para que quando a semana começar logo mais na segunda-feira, a gente consiga reverberar isso, né? E como é que a gente reverbera isso? Nas palavras que nós vamos utilizar, né? Nos pensamentos que nós vamos cultivar, nas atitudes que nós vamos tomar com as pessoas, sejam elas quem forem, né? E quando a gente tem esse pensamento, a gente se lembra também do livro Vinha de Luz. Eu me lembrei dele porque Emmanuel aqui nos dá uma chamada à nossa responsabilidade, porque viver com consciência é uma responsabilidade, né? E no capítulo 2, que se chama Vê como vives, olha o título do capítulo, Vê como vives. Emmanuel diz o seguinte: cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Ou seja, cada criatura foi chamada, ninguém está aqui nessa experiência à toa, por um acidente, por acaso, não. Fomos chamados. E fomos chamados pela providência a determinado setor. Que setor é esse? Todo e qualquer lugar que a gente transitar pela vida fora. Esse é o setor, é onde você estiver, né? De trabalhos espirituais na Terra. Que trabalhos são esses? As nossas convivências, as nossas trocas diárias. Mas acontece que muitas vezes a gente coloca assim muitas barreiras à nossa frente para ilusoriamente nos impedirem de avançar, de procurarmos buscar Jesus na vida prática, né? Aí a gente pensa, mas eu só vou buscar me empenhar um pouquinho mais, evoluir, melhorar, quando eu tiver com os meus boletos todos pagos, né? Ou quando os meus filhos estiverem formados, independentes, os meus netos, quando eu tiver lido todos os livros daquela estante. Então, são muitas barreiras ilusórias que a gente constrói para nos impedir. E pensando nisso, eu me lembrei de uma historinha que se chama A Parábola da Paz Perfeita. E aí, como Jesus nos educou, nos ensinou através de histórias, além, claro, da sua vivência, né, do seu exemplo, eu vou tentar imitá-lo um pouquinho, né? Vou tentar modelar Jesus, né? Modelo e guia. Então, essa história começa assim. Há muito, muito tempo atrás, havia um rei, e esse rei era extremamente sábio, e ele adorava educar os seus súditos. E aí ele teve a seguinte ideia: eu vou fazer um concurso de pinturas, de telas, cujo tema vai ser o que a paz significa para você. O que é esse sentimento de paz? E aí, claro, ele prometeu uma grande recompensa e, claro, a gente pode imaginar, não é? Muitos e muitos quadros começaram a chegar no palácio desse rei. Só que no final do prazo para esses quadros chegarem, ele se apaixonou por 2 desses quadros. E aí eu tentei buscar na internet quadros que fossem semelhantes com a descrição dos quadros da história. Não será exatamente a mesma coisa, mas só para a gente ter uma ideia, o primeiro quadro pelo qual o rei se apaixona é esse. Então ele apresenta o quê? Águas azuis, cristalinas, né? Uma rica vegetação, uma grande variedade de árvores. Uma montanha multicolorida, com vários tipos de flores e rosas, né? Nessa paisagem também haveria cisnes, né? Haveria gaivotas sobrevoando, um céu azul iluminado. Então o rei pensa, nossa,
Mas não tem como a gente não se sentir em paz olhando para um lugar como esse, não é? Esse é um forte candidato a ganhar esse concurso de quadros. No entanto, o segundo quadro trazia uma paisagem bem diferente. Então, o que é que a gente vê? Ele também traz águas, porém são águas mais turbulentas. Ele traria uma cachoeira cuja água cairia a grandes alturas, violentamente. Ele traria também uma montanha, porém uma montanha seca, áspera, sem nenhuma vegetação, não é? O céu cinza, nublado, e haveria também uma árvore no cantinho, uma árvore seca, ressequida, sem vida. Porém, no alto dessa árvore, se a gente olhasse com um pouquinho mais de atenção, a gente veria um pequeno ninho de passarinhos filhotes, que estariam cantando, com as asinhas abertas, acolhendo uns aos outros. E lá no canto da tela, no alto, a gente veria 2 pássaros maiores, provavelmente os pais daqueles menores, trazendo o alimento no bico. E aí o rei olhou, pensou e tomou a decisão dele. Quem se arrisca? Qual foi o quadro vencedor? O primeiro ou o segundo? O segundo. E qual é a moral dessa história? Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Então, ninguém vai aqui buscar Jesus quando tudo estiver em perfeita harmonia. A gente ainda está num mundo de provas e expiações, né? Então, a gente precisa traçar nossas metas com consciência e sem ilusões. E a gente pode se inspirar nesses passarinhos do quadro, quando, em meio a toda aquela adversidade no entorno deles, mesmo assim, eles tiveram vida interior e conseguiram refletir aquilo nas atitudes que eles tomaram uns com os outros, né? E a gente pode se inspirar, além, no caso dos passarinhos, em Jesus, obviamente, mas a gente também pode se inspirar em Francisco de Assis, em Clara, em Teresa d'Ávila, em Madre Teresa, em Chico Xavier. A gente vê que, à medida que a obra foi sendo feita por fora, a obra no coração deles também foi acontecendo, né? Então, que a gente fique com esse pensamento, que não importa o que aconteça à nossa volta, que não importa os dissabores, que não importa a desunião, desrespeito, eu vou procurar ser, vou buscar ser o catalisador dos melhoramentos daquilo que está ao meu alcance, né? E para que a gente tenha isso bem definido, a gente precisa ter bom ânimo, coragem e disciplina para buscarmos a Jesus no nosso dia a dia. E quando eu falo em disciplina, eu em casa me lembrei desse moço, Renato Russo, da banda Legião Urbana, não sei se vocês conhecem, né? E Renato, ele tem uma música, dentre várias, que eu amo, que se chama Há Tempos. Quem conhece a música sabe que é uma letra de muito lamento, muita dor. É onde Renato coloca ali, por sobre a mesa, toda a indignação, todo o sofrimento, né, que ele carrega dentro do coração. E a gente sabe que quando a gente desabafa as nossas dores, a gente se alivia, né? É o primeiro passo para a cura. E no final da música, no final da letra, é como se ele tivesse encontrado ali o antídoto para aquelas dores que ele carregava. E ele diz o seguinte, ele fecha a música assim: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Então, que nós tenhamos a disciplina de buscarmos nos manter livres de tantas ilusões que nos são conflituosas no nosso dia a dia. Que a gente busque se fortalecer para que a gente consiga cultivar compaixão, sim, por aqueles que podem nos trazer dores e infortúnios muitas vezes. E que a gente busque ter coragem no sentido de ter bom ânimo, para a gente fazer o bem que estiver ao nosso alcance.
E já caminhando aqui para o nosso encerramento, a gente volta lá para o início da nossa conversa, quando Jesus encontra com André e João pela primeira vez, e André e João, atrapalhados, fazem a pergunta: Mestre, onde moras? Quem lembra o que Jesus respondeu? Ele disse: Vinde e vede. Gente, se eu digo vinde, quer dizer venha. Se alguém diz para você venha, o que é que ele está dizendo? Venha porque eu estou te esperando, venha porque eu estou acessível, venha porque eu estou aqui, eu estou disponível. Se alguém diz vede, ou seja, veja, se a gente for de novo lá no dicionário, eu fui, para buscar a definição de ver, dentre várias, uma delas diz assim, que ver é passar a entender, passar a conhecer, passar a saber. Então Jesus está nos dizendo, venham e me entendam, venham e me acessem, eu estou aqui. Só que para isso a gente precisa se libertar daquelas ilusões, mais uma vez, que nós mesmos criamos e que nós tenhamos em mente, com decisão, com discernimento, com consciência, que a gente vai buscar Jesus através do bom uso dos nossos recursos. A gente vai buscar Jesus quando a gente busca domar as nossas más inclinações, buscando o autoconhecimento. A gente vai buscar Jesus com aquilo que a gente busca aprender com as nossas relações diárias, dentro e fora da casa espírita. A gente encontra Jesus nas pessoas que convivem conosco, mesmo com aquelas que a gente não tem tanta afinidade. Jesus também está ali. E para que a gente possa ter isso bem claro, para que a gente não se acanhe mais nessa busca diária por Ele, eu quero deixar uma frase final que eu gosto muito, que eu acho muito bonita e muito encorajadora também, que é de um poeta espanhol chamado Antônio Machado. E Antônio Machado diz o seguinte para a gente: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Então, gente, caminhemos em busca de Jesus através do olhar dos nossos irmãos. Obrigada pela paciência, que Deus nos abençoe a todos.